Fala galera, hoje eu vou trazer um vídeo novo aqui para vocês, um conteúdo bem interessante, um estudo bem antigo, que é a ciência dos 4 temperamentos. Para quem não sabe, todo ser humano, toda pessoa de qualquer lugar do mundo, necessariamente vai possuir um dos 4 temperamentos existentes. E no vídeo de hoje eu vou explicar cada um para vocês e como eles podem influenciar no seu operacional. Meu intuito aqui é atrelar o teu temperamento ao seu operacional. Então eu não posso me estender muito na explicação de cada temperamento. Então eu vou fazer um resumo bem sucinto, mas quem quiser se interessar pelo assunto, quem quiser pesquisar mais sobre o assunto, tem na internet vasto material, vários livros também à venda. E é um assunto muito legal e que pode ajudar vocês a se relacionarem melhor com o seu companheiro, com a sua companheira, com pais e filhos, com amigos, com chefes, com subordinados, enfim. É um assunto muito útil. Existem 4 temperamentos. Eles podem ser divididos em quentes e frios, e secos e úmidos. Na parte de cima você tem os quentes, que são coléricos e sanguíneos. Na parte de baixo você tem os frios, que são melancólicos e fleumáticos. Os quentes, eles podem ser secos ou úmidos, assim como os frios também podem ser secos ou úmidos. Então, o colérico se relaciona com o sanguíneo por ser quente, mas se relaciona com o melancólico por ser seco. E o sanguíneo se relaciona com o fleumático por ser úmido. O que é a quentura, o que é a umidade, o que é a frieza e a secura? A quentura está relacionada à expansão. Quem possui um temperamento quente tende a se expandir, assim como o ar, assim como o fogo. O fogo é o colérico e o ar o sanguíneo. Então são pessoas que normalmente se expandem, vão até as outras pessoas, gostam de pessoas, cada um pelo seu motivo. O colérico, ele gosta de ir até pessoas para explicar seus ideais, ele luta pelos seus ideais e expande isso. O sanguíneo, ele gosta de pessoas meramente por companhia. Ele tem um pouco de dificuldade de viver sozinho, vamos dizer assim. Então eles são quentes porque se expandem. O fleumático e o melancólico conseguem ficar mais na solidão do seu quarto, são pessoas que são mais voltadas para o seu próprio interior. Agora, a secura e a umidade já se refere a outro aspecto. A pessoa que ela é seca, ela tende a marcar ou ser marcada. No caso do colérico, como ele expande, ele marca muitas pessoas com as palavras, com seus atos e tal. E os melancólicos tendem a ser marcados. O melancólico, por exemplo, é representado pela areia. Quando você coloca um palito de picolé, por exemplo, na areia e tira, a areia permanece com aquele furo. Então o melancólico, ele é assim, ele tende a ser marcado pelas coisas, pelas emoções, pelas pessoas, pelas coisas que dizem para elas, né? Tende a guardar aquilo ali, pode até ter uma tendência a ser um pouco rancorosa. O que também é uma característica do colérico, porque isso está mais relacionado à secura. Embora o colérico seja o fogo, ele também guarda um pouquinho mais de rancor. Já os úmidos, que são o fleumático e o sanguíneo, são pessoas mais tranquilonas, que não guardam rancor, estão sempre de boa, eles não querem ter razão, eles querem se divertir e tal. E tem um envolvimento maior. Quem quer mais se divertir, no caso, é o sanguíneo. O fleumático já é uma pessoa um pouco mais introspectiva. Mas ambos têm essa umidade, que seria o quê? O fato de se envolver. O fleumático, por exemplo, ele é representado pela água. Se você coloca um palito, o mesmo palito na água e tira, o que acontece com a água? A água retorna para o seu local anterior. Ou seja, você dificilmente vai marcar o fleumático. Então, o fleumático e o melancólico são frios, estão na parte de baixo, então eles são voltados mais para si, mais introspectivos. São aquelas crianças um pouco mais calmas, que tendem a perder mais tempo estudando, montando um Lego e tal. Já o sanguíneo é mais hiperativo e o colérico ele também precisa de pessoas, mas por um motivo diferente, conforme eu já expliquei anteriormente. Então, para fechar a breve explicação, coléricos tendem a exercer funções de liderança, eles são mais obstinados com as coisas e eles reagem, por serem quentes, reagem de pronto, né, a uma provocação. O colérico tem muita ira dentro de si, se ele não for treinado. Todos os temperamentos, não existe temperamento melhor ou pior. Cada um tem o seu, morre com o seu, não muda com o passar dos anos, mas você pode se treinar ao ponto de uma pessoa nem perceber esses defeitos característicos de cada temperamento. Coléricos tendem a ser líderes, tendem a ser obstinados, focados e tal, mas ao mesmo tempo também eles possuem ira e também guardam rancor. Os sanguíneos, eles têm dificuldade de concentração, são mais dispersos, eles gostam muito de rua, de pessoas, então eles têm dificuldade, por exemplo, de ler. É muito comum o sanguíneo não conseguir ler por muito tempo. Melancólicos e fleumáticos conseguem ler por mais tempo, porque eles já têm, por natureza, essa introspecção, esse interesse no interior. E os melancólicos têm um interesse por beleza do alto, são pessoas mais sensíveis, são pessoas que costumam apreciar belezas, coisas mais especiais, dons artísticos, têm uma inteligência muito aguda, são conhecidos por terem essa inteligência. São pessoas também que podem estar voltadas ao pessimismo, se não forem treinadas, mas esse pessimismo também vem de um perfeccionismo. O melancólico ele é muito perfeccionista.
Então ele é aquele cara que vai ficar ali chatinho, querendo cada coisa e tal. E por ser seco, vai ser uma pessoa de difícil trato. Pessoas secas são pessoas de um pouco mais difícil trato. Pessoas úmidas você leva na flauta, vamos dizer assim. Agora, como que isso pode interferir no seu operacional? Eu fiz aqui um breve resumo, deixei de falar um monte de coisa, caberia um vídeo enorme sobre cada temperamento, mas o intuito aqui é dizer o seguinte: se você conseguiu, por essa breve explicação, decifrar qual é o seu temperamento, eu tenho algumas dicas para te dar em relação ao seu operacional. Por exemplo, no caso dos coléricos. Os coléricos, eles têm essa tendência à liderança, são obstinados e tal, então isso pode favorecer a eles o estudo, a serem obstinados pelo mercado, são aqueles caras que vão viver o mercado por natureza. Porém, eles podem ter uma tendência a clicar demais e por isso acabarem clicando demais em situações que nem eram tão boas assim para o trade. Mas ele enxerga aquele início de boa oportunidade, ele é autoconfiante, então ele vai. Então ele precisa trabalhar esse lado dele, ele precisa, né, se retrair um pouco e acalmar um pouco para enxergar de fato qual é a boa operação. Os sanguíneos, por terem essa dificuldade da introspecção, do estudo, da leitura, podem ter dificuldade na jornada do ensino, do aprendizado, e podem se dispersar até mesmo no meio das operações. Quer dizer, o camarada está ali vendo o gráfico andar e está esperando, né, que o preço chegue num ponto específico, e o sanguíneo possivelmente ele vai se distrair nesse caminho, ele vai se dispersar. Então pode ser que quando ele olha de novo para a tela já tenha passado a oportunidade. Então o sanguíneo tem que se atentar para isso. Ele precisa entender que ele é um ser mais disperso e que ele é uma pessoa que tende a não se verticalizar, não se aprofundar muito. Então, para vencer no trade, ele vai ter que superar isso aí. Ele vai ter que estudar mais, ele vai ter que se concentrar mais, ele não pode ficar disperso no meio das próprias operações. O fleumático, ele tem o colérico, como eu disse que pode clicar muito, ele tem isso bem resolvido já de fábrica, por padrão. Ele é um cara calmo, tranquilo, que vai aguardar as boas oportunidades e não vai sofrer com isso. É um cara que vai clicar pouco e às vezes até pouco demais. Para a questão do colérico, ele está bem resolvido. Ele é um cara que não vai ficar ali ansioso, ele vai realmente, se você falar para ele, espera a boa oportunidade, cara, ele vai sentar e vai esperar. E não vai ficar disperso como o sanguíneo, ele vai esperar a boa oportunidade e beleza, ele tem isso já pelo temperamento bem resolvido. Porém, né, todo temperamento tem o seu lado bom e ruim. Ele pode ficar tranquilo até demais. Pode ser um cara que hesita em fazer as operações, né? Pode ser um cara que às vezes vê a operação, mas fica ali meio, mas não sei se está tão boa assim, né? E aí deixa passar, né? Então o fleumático ele precisa se policiar nisso. Ele é tranquilo, eu costumo dizer que ele teria o perfil do sniper, né? Aquele cara que vai ficar parado, esperando uma oportunidade para dar um tiro só. Esse cara vai ter a tranquilidade para dar o tiro na hora certa. Ele só não pode ficar tranquilo demais. O melancólico, por fim, ele é uma pessoa muito inteligente, muito determinada também. Então, essa questão do aprofundar, da leitura, de se cobrar ser bom, ele vai ter, assim como o colérico, né? E o fleumático também ele consegue, por ter essa introspecção e tal, ele consegue se aprofundar bem. Agora, o melancólico, qual é o problema dele? É que ele pode ser perfeccionista demais. Ele pode se cobrar demais. Então ele pode, às vezes, a operação está perfeita na frente dele e ele enxerga um defeitinho, ou não está bem do jeito que ele esperaria, e ele vai lá e perde a operação. Ou então, se ele não tiver o emocional dele bem treinado, como os melancólicos que não são treinados tendem ao pessimismo, às vezes o mercado não está muito favorável, mas vai dar uma boa oportunidade e por ele ter tomado um stop ou dois, o cara já pensa, tá tudo perdido, entendeu? Ele já tende a se sabotar se ele não for treinado. Então, para concluir, não existe temperamento melhor ou pior. Não existe temperamento certo ou errado, e muito menos para o day trade. Cada temperamento, Deus te fez do jeito que você é por alguma razão. Cada temperamento vai ter sua cruz para carregar. Se o colérico tem uma tendência a ser líder, ele também tem uma tendência a ser seco. Ele pode ser grosseiro, ele tem que se policiar para ser uma pessoa mais agradável. E ele também tem que clicar menos, né? O sanguíneo tem que se concentrar, ele precisa focar nos objetivos dele. O fleumático, ele não pode se tranquilizar demais. E o melancólico não pode se cobrar demais. Isso é um resumo, tá, gente? Daria para dizer muito mais, até mesmo dentro do operacional de cada um. Mas fica aí uma curiosidade interessante para você que quer saber sobre esse assunto. Dentro do day trade, isso pode vir a te ajudar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Sigam a Trading Flow em todas as nossas mídias sociais. Não se esquece de ativar o sininho, deixar o like. Comenta aqui embaixo qual é o seu temperamento. É legal que vocês deixem aqui. Se não for eu, alguém da equipe certamente vai responder, mas especialmente nesse vídeo tentarei responder. Deixa aqui qual é o seu temperamento, se de fato você tem essas dificuldades, não só no trade, mas na vida, e se aprofundem nisso que vai mudar a vida de vocês. Um abraço.